Física. Yeah. Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Então, antes de começar as aulas propriamente ditas, eu vou comentar um pouco o questionário que vocês responderam, né? Porque tiveram muitas dúvidas. Então, só para relembrar, existem duas coisas que vocês precisam fazer: as tarefas no centro de mídias, tá? E as atividades dos professores. É importante que este ano, mais do que nunca, vocês se organizem, tá? Eu falei no outro vídeo, vou falar de novo. Eu sugiro que vocês façam uma agenda, um papel, uma tabela com as disciplinas, o nome do professor, se o professor está presencial ou não, o contato dele. É, façam uma agenda ou uma tabela, né, também com as atividades que vocês precisam entregar, porque agora vai estar tudo distribuído, né? Antes era concentrado num Classroom apenas. E daí dava para você pegar todas as datas das atividades. Agora não. Agora tem presencial, tem a distância no Classroom, tem no centro de mídias, tem professor no Meet. Então, vocês precisam se organizar, tá? Senão vai ficar bem difícil. E por enquanto a gente está em adaptação, né? A gente está conhecendo as ferramentas novas, as novidades, então talvez demore um pouco para a gente se adaptar. O feedback que eu tive de vocês, das questões, foram boas. Os alunos que eu tive do ano passado, de maneira geral, aprovaram o método que eu estava fazendo no ensino à distância. Então, eu vou continuar assim, né? Mas a gente pode ter ajustes ali no meio do caminho, tá? Então, por exemplo, no plantão de dúvidas que eu fazia pelo Teams, agora não, agora a gente vai usar o centro de mídias. Qual que é o horário do plantão de dúvidas? Por enquanto, eu tô seguindo o horário da escola para ficar ali num plantãozinho nas turmas para ver se tem dúvida. Mas não tem um horário marcado ainda. Não sei se vai ser possível, porque talvez vocês tenham aula com outro professor no momento, né? Ou se a gente vai seguir o horário da escola. Essa semana já é um horário novo, eu não sei se ainda é definitivo, então fica difícil marcar um horário se a gente não tem o horário definitivo, né? A gente soube sexta-feira à noite como que seria as aulas agora na semana. Então, fica realmente difícil por enquanto as aulas, os plantões de dúvidas. O que eu pretendo fazer? Esses plantões em cada sala, né? E se tiver alguma dúvida, o aluno entra em contato comigo, né? Ou pelo WhatsApp, pelo centro de mídias mesmo, ou pelo Classroom, que daí eu vou tirando. Se precisar de um encontro, né, ao vivo, a gente marca e pode fazer no centro de mídias mesmo, tá? Não tem problema. E é importante que essas aulas online, essas aulas à distância, vocês têm que ter um empenho maior, né? O aluno tem que correr atrás para aprender, para tirar as dúvidas, porque a gente não tem como adivinhar, né? Então, eu prefiro gravar essas aulas porque vocês podem assistir novamente, pausar, copiar os exemplos. Uma aula ao vivo fica mais difícil, tá? Então, acho que o benefício da aula à distância é desse, né? Vocês assistem a hora que vocês querem, vocês podem assistir várias vezes, vocês podem copiar os exemplos, os exercícios e tirar as dúvidas, tá? Bom, o que me pediram? Fica impossível atender a todos, né? O trabalho do professor realmente é difícil. Querem aulas curtas
completas, aulas dinâmicas e de, de até 6 minutos. Não tem como agradar a todos, querem conteúdos do ano passado, né? E querem ler de Newton, mas a gente já viu. Então, algumas coisas dá pra gente fazer, né? E outras não. Não tem como dar uma aula completa, focado em vestibulares, Enem, e serem 6 minutos. Olha, eu já tô falando há 5 minutos, já tenho um limite, né? A duração dos vídeos. Vai ter conteúdos que vão ser vídeos rápidos, outros que vai ter que ser muito bem explicado. E não tem muito o fazer, né? A gente vai tentando adaptar. Se eu encontro vídeos bons no YouTube, que sejam mais rápidos, eu coloco para vocês. Se não, eu gravo a aula. Então, a questão da duração do vídeo, eu tento equilibrar, né? De não ser muito longa, mas também não contemplar tudo que eu preciso passar para vocês, né? O mínimo que eu tenho que passar para vocês. Teve alunos que pediram que não passasse questões do Google, porque encontra a resposta fácil. Infelizmente, né, no ensino à distância, cada vez mais o aluno ele tem que ser protagonista do próprio aprendizado. Então, eu vou passar questões de Enem, de vestibulares, isso tem na internet. Às vezes eu modifico uma questão do Enem, outras vezes eu invento uma questão, mas vai do aluno querer aprender ou não, né? Eu acho que a importância de aprender as disciplinas, o aluno tem que saber, né? Então, para saber o aprendizado real do aluno, é muito difícil numa situação à distância, mas às vezes eu coloco algumas questões que eu crio, né? Eu modifico as questões. Então é isso, eu espero que vocês continuem falando sobre o que vocês pretendem, tá? O que vocês gostariam das aulas. Se não tiver bom alguma coisa, se precisar de alguma explicação a mais, procurem a gente, né? Procurem os professores, né? Eles estão disponíveis, cada um com o seu limite, né? De conhecimento, de tempo e com relação ao tempo, né? Vamos lá. Eu disponibilizei meu WhatsApp para vocês entrarem em contato comigo, mas eu não vou responder de madrugada, à noite. Eu tenho o meu horário de trabalho, então eu vou seguir o meu horário de trabalho. Então, se eu não responder no dia, é porque meu horário de trabalho acabou. E tem professor que dá a aula um dia por semana, então ele trabalha um dia por semana. Você não vai esperar que ele mande mensagem e responda todos os dias, qualquer horário, fim de semana, feriado. Não, o professor tem seu horário. Então, vocês têm paciência, né? Que a gente responde no nosso horário de trabalho, tá? Qual que é o meu horário de trabalho? Eu tenho aula todos os dias de manhã, das 7 a meio-dia e 35. Eu tenho 4 aulas à tarde, tá? Mas tem quinta-feira que eu tenho a TPC, né? Reunião com os professores. Então, eu não estou totalmente disponível na quinta-feira, mas eu ainda costumo responder. Às vezes, quando eu tô tranquila, eu ainda respondo WhatsApp à tarde, começo da noite, mas chega no horário, tem um dia que eu tô ocupada, que eu não quero, quero descansar, eu não vou responder, eu respondo no meu horário de trabalho, tá? Espero que vocês entendam. E com os outros professores também, né? Eles têm os seus horários e vai passar para vocês. Por enquanto, tá um pouco confuso, tá difícil de entender a dinâmica. Mexeram lá nas salas do centro de mídias, tá uma bagunça, não sei qual que é nono A, o segundo A, segundo B. Então,
até a gente se adaptar a essa nova ferramenta, leva um tempo, mas depois a gente entra em ordem. Então, o que eu espero de vocês é que vocês se dediquem, tá? Eu perguntei o que vocês esperavam das aulas de física, né? Agora o que eu espero de vocês é que vocês se dediquem e me procurem, tá? Eu costumo ser uma das professoras que estão disponíveis, tá? Para responder, para ajudar, se for algum problema do aplicativo, se eu puder ajudar, eu ajudarei, tá? Acredito que os outros professores também. Então, é isso, gente. Eu queria comentar, né, essa parte inicial, porque eu tive um feedback bom, tá? Então, a gente vai continuar com as aulas desse jeitinho mesmo. E se tiver algum grande problema, me procurem. Se tiver muita dificuldade, me procurem, porque daí a gente marca plantão de dúvida, aula ao vivo, para tirar com vocês. Por enquanto, eu prefiro assim, a aula, vocês assistem a hora que vocês quiserem. E tem as questões. E vai ter o plantão de dúvidas durante a semana. Vocês entram em contato, dá para fazer uma mensagem particular no centro de mídias, tá? Alguns alunos já me enviaram mensagens particulares. Você clica em cima do nome do professor e coloca enviar mensagens, tá? Dá para colocar fazer uma pergunta particular, né? No privado, em vez de ir no grupo da turma. Bom, o conteúdo do terceiro ano. O que a gente vai estudar esse ano? Eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo, radioatividade e física moderna, tá? Então, a gente vai ficar um bom tempo estudando eletricidade, é um conteúdo importante, um conteúdo extenso. Vai ver um pouquinho de magnetismo, conceitos básicos de magnetismo e o eletromagnetismo. Também vai ter um dos conteúdos mais importantes do Enem, que são as usinas elétricas. Então, a gente vai ver esse ano também, tá? Radioatividade, cada vez mais eu vejo caindo questões de Enem, por exemplo, que relacionam a radioatividade, questões simples, mas que precisa ter um conhecimento básico para respondê-las, né? Física moderna envolve relatividade e quântica, enfim, a gente vai ter o básico desses conteúdos, tá? Antes de começar o conteúdo em si, eu vou fazer uma revisão de potências de 10, porque a gente vai usar potências de 10 o ano inteiro, tá? Quem foi aluno meu ano passado lembra, a primeira aula que eu passei foi de múltiplos e submúltiplos. Este ano a gente vai precisar usar aquela tabelinha de múltiplos e submúltiplos, né? Que era mili, quilo, mega, nano, micro. Aquela tabelinha a gente vai usar o ano inteiro, tá? Então eu vou passar para vocês em PDF e vocês guardem ela ou anotem no caderno de física, é a primeira coisa que tem que ter. E também uma revisão de potências de 10. Multiplicação de potências de 10, divisão, uma potência elevada a outra, porque a gente vai usar isso também o ano inteiro. Então, essas primeiras aulas, na verdade, é uma preparação matemática, né, para as aulas de física. Eu não vou começar com conteúdo já direto. E por falar em conteúdo, vamos falar sobre as aulas de centro de mídias. Muitas vezes as aulas do centro de mídias são muito corridas, eles passam muitos conteúdos de uma vez só, ou passam muito rápido por elas, né? E eu não vou seguir, se elas estiverem assim, eu vou complementar as aulas, vou passar um conteúdo de cada vez.
Então, pode ser que eu não siga os conteúdos do Centro de Mídia, que a gente fique um pouco atrasado, porque eu prefiro passar bem para vocês entenderem, do que passar um monte de conteúdo que vocês não vão absorver. Então, tem conteúdos que são mais simples, que dá para passar rápido, tem outros conteúdos que a gente vai demorar um pouquinho mais, se forem importantes, né? Que nem o de usinas elétricas, a gente vai discutir, muito bem discutido, todas as principais usinas elétricas, tá? Então, eu vou focar principalmente nos conteúdos importantes e não nos conteúdos mais fáceis. Então, se preparem, tá? Apesar de que não é nada tão difícil assim, tá? Então, eu vou mudar a câmera aqui, vou passar essa revisão de potências de 10, que é bem simples. Espero que vocês já relembrem e façam as questões bem rápido, mas é importante que vocês saibam fazer, tá, gente? Não copiem respostas da internet, do colega, vocês têm que aprender a fazer. Como eu falei, é um conteúdo básico para o ano inteiro, então isso tem que saber muito bem, tá? Por isso que eu dou enfoque, a gente perde 1, 2 semanas para preparar vocês para as contas que virão, tá? Então vai ter muita conta com potências, muitos múltiplos e submúltiplos. Vai ter lá uma conta que vai ter sempre um 10 a menos 19, 10 elevado a menos 19. Então, vocês precisam aprender esse conteúdo e relembrar o conteúdo básico, tá? Bom, então vamos fazer nossa revisão de matemática. Primeiro, a gente vai fazer uma revisão de soma e subtração. Porque a gente vai fazer a revisão de potências de 10 e vai ter que somar ou subtrair os expoentes. E tem muita gente que confunde. Então, quando você vai somar ou subtrair 2 números, você não vai fazer aquele esqueminha que serve só para multiplicação ou divisão, que é aquela regra de mais com mais dá positivo, mais com menos dá negativo, menos com menos dá positivo. Isso daqui é para multiplicação ou para divisão, tá? Agora, a regra para você somar ou subtrair é bem simples, mas tem gente que confunde. Então, quando você tem sinais iguais, você conserva o sinal e soma. Exemplo, 2 valores positivos, 2 mais 3. Você conserva o sinal, ou seja, os dois são positivos, continua positivo e soma. 2 mais 3, 5. Agora, se forem negativos, menos 2 e menos 3, o que você faz? Conserva o sinal, Se os dois são negativos, a resposta vai ser negativa. E o que você faz? Soma. 2 mais 3, 5. Então, menos 2 menos 3 dá menos 5, né? Você deve 2 e deve 3, você deve 5 no total. Então, você vai estar somando valores negativos, tá? Você vai somar. Apesar de ser negativo, você não subtrai, você soma quando tem sinais iguais. Agora, quando os sinais são diferentes, o que você faz? Conserva o sinal do maior e subtrai. Por exemplo, menos 2 mais 3. Entre 2 e 3, o 3 é maior e ele é positivo. Então, vou conservar o sinal positivo porque ele é o maior. E o que eu faço? Subtraio. 3 menos 2 dá 1. Agora, se for o contrário, 2 positivo e 3 negativo. Agora, o 3, que é o número maior, é negativo, então a resposta vai ser negativa. E você subtrai. 3 menos 2 dá 1. Tá? Então, aqui só para vocês não lembrarem, para vocês não confundirem os sinais. Porque quando a gente vai mexer com potências, vai ter essas regrinhas de sinais, tanto de soma e subtração, como essa de divisão. Então, por isso que eu passei essa revisão, para vocês não confundirem. Então, vamos
para revisão de potências de 10. Como que multiplica potências de mesma base? 10 elevado a um número vezes 10 elevado a outro número. Eu sei que vocês lembram uma frase que vocês decoram, né? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Vai ficar A mais B. Exemplos. 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, que é 10. Soma os expoentes, vai ficar 2 mais 3. E 2 mais 3 dá 5. Agora, se envolver número negativo, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3. O que que faz? Conserva a base, que é 10, soma os expoentes, 2 mais o menos 3. Coloca aqui entre parênteses, vai ficar menos 3. E aqui você faz a regrinha de sinal, mais com menos, menos. Então, vai ficar 2 menos 3. E 2 menos 3 dá menos 1. Lembra que o 3 é maior, são sinais diferentes. 3 é maior, é negativo, subtrai. 3 menos 2, fica menos 1. E se os dois valores forem negativos, fica menos 2 e menos 3. Qual que é a regra? Conserva a base, soma os expoentes. Você vai pegar 1, que é menos 2, mais o outro, que é menos 3. E aqui vai ficar mais com menos, menos. Então, dá menos 2, menos 3. Sinais iguais, o que que faz? Conserva o sinal, que é negativo. 2 mais 3, 5. Então, dá 10 elevado a menos 5, tá? Então, por isso que eu passei uma regrinha de sinal antes, porque tem muita gente que confunde aqui. O que que você tem que lembrar da multiplicação? Que se o valor é positivo, ele continua positivo. Se o valor é negativo, que nem esse aqui, menos 3, ele vai continuar negativo. Até pela regrinha de sinal, ele continua negativo. Não importa o sinal dos expoentes, você vai usar eles, não vai mudar. É diferente da divisão. Então, aqui não mudam os sinais. Então, se você tiver várias potências, 10 elevado a menos 19, 10 elevado a 20... 10 elevado a menos 5. O que que você faz? Você vai juntar tudo numa potência só, e você não vai mudar o sinal. Vai ficar menos 19 mais 20 menos 5. Bom, menos 19 mais 20 dá 1, né? 20 menos 19 dá 1. 1 menos 5. 1 menos 5. O maior é o 5, é negativo. 5 menos 1 dá 4. Tá? Então, quando tem várias potências, você vai juntar, é multiplicação, você não muda o sinal, tá? Você só vai mudar o sinal quando tem divisão de potências de mesma base. Bom, a divisão de potências de mesma base você faz como? Conserva a base e subtrai os expoentes. Você vai pegar o de cima menos o de baixo. Exemplos. 10 elevado ao quadrado, nosso exemplo, né, com 2 e 3. Como que vai ficar? Conserva a base. Você pega o de cima, não muda o valor do de cima, menos o que tá embaixo, que é 3. Então, olha aqui, ele era positivo, ele virou negativo. Então, toda a potência, o expoente que tá embaixo, ele muda o sinal. Como que fica essa conta? O 3 é maior e ele é negativo. Então, a resposta é negativa, você subtrai 3 menos 2, dá menos 1. Vamos fazer com sinais negativos. 2 e 10 elevado a menos 3. Qual que é a regra? Conserva a base, que é 10. Você pega o de cima, menos o que tá embaixo. O que tá embaixo é menos 3. Então, esse sinal aqui é da regra, esse menos aqui, e esse menos aqui é do expoente. E menos com menos é mais.
Agora, assim, quando tem um sinal do lado do outro, você faz essa regrinha de sinal, né? É diferente daqui, que é 1 menos 5. Você não faz mais com menos, tá? Tá errado assim. E aqui também, você não faz menos com menos. Isso aqui você está somando. Agora, quando você tem um sinal do lado do outro, você faz a regrinha. Então, aqui você faz a regrinha, o 2 não muda nada, né? E aqui, menos com menos, mais. 2 mais 3, que é 10 elevado a 5. Então, reparem que aqui era negativo e virou positivo. Todo expoente aqui de baixo sempre vai inverter o sinal. Se ele é positivo, ele fica negativo. Se ele é negativo, ele vai ficar positivo. É isso que você tem que lembrar de uma divisão. Então, se você tiver, vamos misturar os dois, multiplicação e divisão. Se você tiver 10 elevado ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 8, dividido por 10 elevado a menos 5, como que vai ficar? O que você sabe? Os de cima não mudam o sinal. Bom, a base é a mesma, 10, né? Não vai mudar, vai juntar esses três expoentes. O que tá em cima não muda o sinal, vai ficar 2 menos 8. O que tá embaixo inverte. Ele é negativo e por causa da regra né, de divisão, ele vai virar positivo. Então, vai ficar mais 5. Tá? Então, só inverte o sinal aqui para ele ir para cima. E daí resolve. Bom, vou fazer essa conta aqui. 2 mais 5, 7. 8. Menos 8 mais 7 dá menos 1. Essa é a resposta aqui, tá? Então, eu tô fazendo rápido porque é só uma revisão, né? Vocês devem estar cansados de fazer isso em matemática. Agora, quando você tem uma potência elevada a outra, a base você conserva e você vai multiplicar os expoentes. A vezes B. Então, vamos fazer nosso exemplo, 10 ao quadrado vezes elevado ao cubo. O que você faz? Você conserva a base, multiplica os expoentes, vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 6. Agora, se tiver valor negativo, menos 2, isso elevado ao cubo, vai ficar menos 2 vezes 3. E daí, você faz a regrinha de sinal. Aqui é multiplicação, você não vai conservar o sinal do maior. Você vai fazer menos com mais, menos, 2 vezes 3, 6. E se os dois forem negativos? Vai ficar menos 2 elevado a menos 3. Como que fica? Vai ficar menos 2 vezes menos 3. E menos com menos, mais 2 vezes 3, 6. Tá? Então, aqui é a regrinha de potência. Eu espero que vocês tenham relembrado. Vocês vão fazer isso bastante vezes durante o ano, tá? Então, vocês treinem bastante para não sobrar dúvidas, tá? E agora vamos para os múltiplos e submúltiplos. O ano passado, quem foi meu aluno já teve essa aula. O que são múltiplos e submúltiplos? A gente vai usar o ano inteiro. Então, esta tabela aqui é importante que vocês tenham o ano inteiro. São os principais múltiplos e submúltiplos que a gente usa em física. Não são todos, né? Mas são os principais. Então, este ano a gente vai usar bastante, porque a gente vai aprender unidades que usam os múltiplos. O ano passado a gente estudou megahertz, kilohertz. E este ano a gente vai usar, por exemplo, de unidade de corrente elétrica, é o ampere. A gente vai usar bastante em miliampere, nanoampere, a gente vai usar o volt. A gente vai usar, tem bastante unidades em milivolts, kilovolts, megavolts, ou então em watts, quilowatts, megawatts, ou então unidade de carga, que é o coulomb. A gente vai usar bastante nanocoulomb, microcoulomb.
Então, são todos múltiplos e submúltiplos de unidades. A gente conhece bastante múltiplos e submúltiplos da unidade metro. Então, quilômetro, centímetro, milímetro, isso tudo são múltiplos ou submúltiplos do metro. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o quilo. Quais são as unidades que a gente conhece com quilo? Tem o quilômetro, quilograma, o kbyte, o quilowatts. Então, todas essas unidades estão acompanhadas pelo múltiplo quilo. E quilo significa 1000. Então, qualquer unidade que acompanha quilo significa 1000 vezes daquela unidade. Ou 10 a terceira. Então, quilômetro, 10 a terceira metros. Quilograma, 10 a terceira gramas. Kbyte, 10 a terceira byte. Quilowatts, 10 a terceira watts, ou 1000 watts. E é isso, tá? Então, todas as unidades, você pode acompanhar elas de um múltiplo ou submúltiplo. Tem que sempre, quando tem as duas letras, a primeira é o múltiplo ou submúltiplo, que é o que a gente olha aqui na tabela, tá? Então, o quilo vocês já estão acostumados, o centi também, né, do centímetro, é a centésima parte, é dividir por 100. Aqui tá menos 2, porque significa que está dividindo. Quando o expoente é negativo, ele divide por 100. Aqui divide por 1000, divide por 1 milhão. Aqui dividido por 1 bilhão. Então, todos esses expoentes aqui, desde o centi, são os submúltiplos, tá? Porque eles estão dividindo. Tá? Então, o centi do centímetro divide por 100 o metro. O mili do milímetro, do ml, do miligrama, significa dividir por 1000, é milésima parte. Micro significa 10 a menos 6, ou dividir por 1 milhão. Aqui é uma letra grega mi, é um U com a primeira perna mais comprida, assim, a gente escreve assim, tá? É uma letra grega, se chama mi, tá? É o símbolo de micro. O micro, ele, por exemplo, a gente usa em microsegundos, tá? A gente vai usar bastante em microcoulomb, microampere, que são unidades pequenas. E nano, vocês já devem ter ouvido falar em nanotecnologia, é dividir por 1 bilhão, é a bilionésima parte. Então, a nanotecnologia, ele trata de circuitos de 10 a menos 9 metros, ou metro dividido por 1 bilhão de vezes, tá? Isso é o nano e a gente vai usar bastante, tá? Nano, micro, mili. E aqui são os múltiplos. Aqui são os múltiplos que são os que estão multiplicando. Quilo significa multiplicar por 1000. Mega, vocês conhecem de megabyte, multiplicar por 1 milhão. Giga, de gigabyte, vocês conhecem, né, de gigabyte, 1 bilhão. E tera, 1 trilhão, tá? Tem mais, mas aqui são os principais que a gente usa, tá? Então, como é que transforma para metro? É muito fácil. O que você vai fazer? Copia o número. 1,5 km. Vocês sabem quantos metros dão, né? A gente vai fazer por potências de 10. A gente vai substituir por potências de 10. Você olha a primeira letra. Lembra que tem duas? A primeira é que você vai olhar na tabela. Quilo significa 10 a terceira. Então, em vez do K, você vai usar 10 a terceira metros. E é isso que eu substituí. O quilo por 10 a terceira, tá? E você para por aí, acabou, transformou, já tá em metros aqui, ó. Você vai substituir nas fórmulas, né, quando você transforma, você não vai resolver, você vai deixar as potências, porque a gente vai fazer as contas com potências. Vocês vão aprender este ano que potências ajuda a gente a fazer contas, simplificar contas, não prejudica, não dificulta nada. É bem pelo contrário. Centímetro, o que você olha? A primeira letra, o C. O C vale 10 a menos 2. Então, em vez do C, você vai substituir por 10 a menos 2 metros. Então, em vez de C,
tá aqui o valor dele. É só isso. Micrômetro, né? Micrometro. Você copia o número micro. Olha a primeira letra. Micro vale 10 a menos 6 metros. Pronto, transformei para metro. 0,4 metros. Tem uma letra só. O que você tem que pegar? É sempre a primeira, quando tem duas. Isso quer dizer que aqui já está em metros, essa resposta já está em metros. É uma pegadinha mesmo, tá, gente? Espero que vocês não caiam nessa. Então, vocês não vão substituir o M que tem aqui, que é mili, tá? O mili, ele só vai ser mili quando estiver seguido de outra unidade. Se tivesse assim, 0,4 milímetros, você iria substituir a primeira letra por mili, que é o 10 a menos 3, e daí ficaria metro, porque tem aqui a unidade metro. Agora, uma letra sozinha, ele já é a unidade. O múltiplo, esses valores aqui, eles nunca vêm sozinhos. Por exemplo, 3K, 3 Kelvin, não é quilo, tá? Vai ser quilo se colocar quilograma, ou quilo de quilômetro. K sozinho, 3K, significa 3 kelvins, tá? Que é a unidade de temperatura que a gente estuda no segundo ano, tá? Então, quando tem a unidade sozinha, você não transforma, você não tem nada a ver com essa tabela não, tá? Aqui tem duas letras, você olha a primeira, o número você copia, mega, M maiúsculo, 10 elevado a sexta, 10 elevado a sexta metros. Então, não confunda, mega é M maiúsculo, tem o mili, que é M minúsculo, tem o nano, tem o micro, que são letras parecidas. Então, tem que diferenciar bem um do outro, tá? E para terminar aqui, o exercício contrário do primeiro. Então, aqui tinha o quê? A letra e você substituía pela potência. Aqui tem a potência, você vai substituir pela letra. Esse número aqui você só copia. 10 a terceira, olha aqui na tabela. 10 a terceira é o K, de quilo. E aqui a unidade você copia também. Então, só substituir a potência pelo prefixo, pela letra dele. Aqui é a mesma coisa, 3,5. Aqui é 10 a menos 9. Menos 9 é o nano, N. E daí você copia a segunda letra. Substituir o fator pela letra, tá? Gente, é só isso, então é bem simples, vocês têm que consultar esta tabela aqui, tem que ter o ano inteiro, tá? Então, começando bem leve este ano, na próxima aula a gente começa com conteúdo mesmo, tá?